Então, meus irmãos, nós vamos agora então para a última formação. A gente tratou do Santo Rosário, a gente tratou dos mistérios da penitência. E essa última formação que eu quero dar aqui na comunidade, inclusive eu coloquei para gravar com a autorização do irmão, do fundador, né? Porque faz muito tempo que eu não coloco nenhum vídeo lá no canal e eu quero usar também dessa formação aqui para tacar lá para os meus irmãos que. Tem uns irmãos que me cobram, né? Ô irmão, você não vai mais colocar vídeo ali? Não tá mais colocando nada? Eu não tô tendo tempo. Então nessas brechas, quando eu tenho uma formação nova, eu aproveitei e pedi pro irmão, o irmão concedeu. Eu vou tacar lá então no canal também. Então, essa última formação, meus irmãos, nós vamos tratar dos mistérios divinos. A gente falou da oração, falou da penitência aqui na comunidade. Eu quero novamente agradecer aos irmãos, a acolhida aos meus filhos, à minha família, da gente passar o dia todo aqui com vocês. Para nós está sendo uma alegria estar aqui. E eu quero dizer para você que essa formação que eu tirei ela na madrugada depois de ter rezado é primeiramente para mim. Porque eu tô vivendo uma fase na minha vida, vocês estão vendo minhas crianças correr aqui na, na chácara aqui. E eu tenho passado um tempo muito estressado. De nervosismo mesmo. Nervosismo com a minha esposa, com os meus filhos, com o apostolado. Na minha vida pessoal, não tô tendo mais tempo para respirar. E quando você não tem uma têmpera, você acaba explodindo. Então o que acontece? Você sai fora da linha, não é isso que Deus quer. Então, rezando muito durante todo esse tempo, eu tenho meditado e entrado nesse mistério e visto que realmente para a gente entrar num grau de santidade é necessário entrar nessa via que eu quero apresentar aqui, que em primeiro lugar é para mim mesmo, em segundo para você que está aqui. A gente vê o tempo que a gente está vivendo, que é um tempo medonho, é um tempo que realmente, se você não exercitar uma mística, se você não entrar em uma mística, você blasfema contra papa, contra bispo, contra cardeal, contra irmão da igreja, você sai fora do eixo rapidamente, porque nós vivemos num tempo de muitos erros. Erro de doutrina, erro dentro da igreja, não porque a igreja erra, a igreja ela é mãe e ela é mestra. A igreja não erra, quem erra é os membros, como um Lutero da vida, por exemplo, que abraçando a heresia aos erros dele mesmo, semeou divisão na igreja. E hoje nós vemos o estado que está tudo isso, que partiu dele. Então, a gente vê erros dentro da igreja, que não é a igreja que erra, as pessoas que erram. E se a gente não saber filtrar tudo isso, a gente parte para um sede vacantismo, a gente parte para um extremismo. Outros acabam apostatando, entrando em uma outra religião, mudando de religião. Eu conheço um monte de gente que partiu para esse lado. Outros começam a virar agnóstico e assim por diante. A gente vive num tempo medonho e tá se aproximando esse tempo que a gente já tá sentindo na flor da pele. A gente tá aí num ano decisivo de eleição, a gente não sabe o que vai ser o ano que vem. Há rumor de guerra para todo lado, então mais do que nunca, depois de ter falado da importância do Santo Rosário, eu quero mostrar para vocês que mais do que nunca a gente precisa entrar nessa via que eu vou apresentar aqui. Para quê? Para que a gente permaneça de pé diante do Filho do Homem. E é embasado nesse versículo aqui que eu quero fazer essa pregação. Que Jesus fala, você nem precisa abrir a Bíblia. Jesus fala em Mateus 11:12. O reino de Deus é adquirido à força. E é os violentos que vai adquirir o reino de Deus. Em Atos 14:22 fala claramente também. Embasado nisso eu quero pregar. Fala claramente que é necessário passar por numerosa tribulação para adquirir o reino de Deus. E embasado nisso, quando eu olho para os mestres da vida espiritual,
os padres da era apostólica que a gente encontra na patrística, os padres do deserto como um Santo Antão, um São Paulo Eremita, todos esses mestres da vida espiritual, os doutor da igreja, um São João Crisóstomo, um Santo Ambrósio. Quando a gente olha para os anacoretos, os místicos, um São João da Cruz, que eu sou muito apegado nos escritos dele, um Frei Luís de Granada, um Santo Tomás de Aquino. Quando a gente olha para uma Santa Teresa de Ávila, um São João Clímaco, eles vão falar das 3 vias, das 3 conversões, das 3 vias para a santidade. Eles vão dar os nomes também para o crescimento da santidade, dizendo que são 7 moradas. Eles vão falar que existe uma santa escada que se deve seguir. Mas quando eu olho para tudo isso, eu me apego em outro doutor da igreja que eu amo muito, chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai resumir nos tratados que ele escreve para entrar na via da mística, da santidade. Ele vai resumir tudo isso: as moradas, santa escada, as 3 vias de conversão, tudo isso que os mestres espiritual vão ensinar, um Santo Inácio de Loyola, os exercícios espiritual, tudo isso Santo Afonso de Ligório ele vai resumir claramente, dizendo que toda santidade, toda mortificação, toda espiritualidade, toda via de salvação, ela está na conformidade com a vontade de Deus. Olha que coisa simples, como que você resume todo um tratado de noite escura, de tudo aquilo que São João da Cruz desmiuça e coloca à nossa mercê para a gente estudar e entrar na via de santidade. Como que você resume tudo isso na conformidade com a vontade de Deus? Santo Afonso de Ligório, ele resume tudo isso na conformidade. Se eu e você não se conformar com a vontade de Deus em todos os sentidos da nossa caminhada, que é ela que leva à santidade plena, às alta morada, a gente não vai conseguir entrar na santidade. Por quê? Santo Afonso de Ligório ele fala isso. Quem se conforma com a vontade de Deus em todos os sentidos da sua caminhada terrestre, ele entra em santidade plena. Por quê, meus irmãos? A pessoa ela entra rapidamente nas moradas. Por quê? Porque ela não caminha mais com as próprias pegadas. Ela se entrega totalmente a Deus. E aonde a gente vê um exemplo disso, por exemplo, para você que está aqui ouvindo? A gente vê isso, por exemplo, em Abraão mesmo. Quando Abraão ele se conforma com a vontade de Deus, por exemplo, e ele leva Isaac no Monte Moriá para sacrificar, Deus olha com benignidade para Abraão e vê que Abraão não caminhava com as próprias pernas dele. Abraão ele se conformava com a vontade de Deus e obedecia aquilo que Deus designava para ele ao pé da letra. Tanto é que fazendo a vontade de Deus, se conformando com ela ao ponto de matar o próprio filho, Deus alavanca aquele homem e chama ele de pai das nações. Olha que mistério que foi isso aí na vida de Abraão. A gente olha isso também na vida de Isaac. Isaac se conformou em tudo com a vontade de Deus, na vontade do pai dele. E olha quem foi Isaac. Isaac foi pai de Jacó. A gente olha isso também na própria vida de Jacó. Por exemplo, os 14 anos que ele fica esperando pela esposa, pro sogro dele dar a esposa para ele. Olha o sofrimento que Jacó passou na vida dele. E por ele se conformar com a vontade de Deus, até Deus muda o nome dele. Agora você não chama mais Jacó, você chama Israel. Olha que mistério. A gente vê isso na própria vida de Jó. O exemplo mais salutar de santidade, de propriedade, de aguentar o sofrimento e entrar em conformidade com a vontade de Deus. Nós não conhecemos um homem mais experimentado do que Jó. Tanto é que, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 21, Jó ele vai dizer que nu ele saiu do ventre da mãe dele e nu ele vai voltar para lá. Se ele recebe os bens de Deus, por que ele não pode receber os males? Olha que conformidade com a vontade de Deus. E aí Jó termina dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome dele. Santidade plena pousou na vida de Jó. A gente olha a conformidade com a vontade de Deus na mãe dos Macabeus.
que ali os filhos presos para ser executado, para entrar ali no mistério do martírio, ela forja os filhos dela, e os filhos dela não arredam o pé, um por um vai sendo martirizado diante dos olhos daquela mãe. Isso é a conformidade com a vontade de Deus. Sabe como que é o nome disso? O nome disso se chama santidade plena. E aonde eu exercito isso? Na conformidade com a vontade de Deus. Por que você acha, meu irmão? Olha aí, vocês dizem que vocês rezam as 1000 Ave Maria uma vez por mês. Vocês estão fazendo agora a quarentena de São Miguel que começou esses dias. Vocês rezam rosário todo dia. Mas por que desculpa eu falar, por que vocês veio se queixar comigo dizendo que vocês não conseguem crescer espiritualmente? Que vocês estão patinando como o barro que a gente viu ali que as crianças estão escorregando? Porque o próprio Pai Nosso, ele dá o mistério para mim e para você. O Pai Nosso, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então muitas pessoas rezam igual louco. Eu conheço gente que reza igual louco, mas não consegue progredir em virtude, não consegue crescer em santidade. Sabe por quê? Porque ele não se conforma com a vontade de Deus. O Pai Nosso fala isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você não se conforma com a vontade de Deus, meu irmão, como que você vai crescer em santidade? Você não consegue obter fruto no rosário que você reza. Você pode rezar 1000 Ave Maria todo dia. Eu conheço gente que reza 1000 Ave Maria todo dia e não vai para frente. Não vai para frente. Sabe por quê? Porque quando você entra no mistério da conformidade com a vontade de Deus, esse nome se traduz por outro, que se chama paciência. Que é aquilo que eu falei no começo dessa última formação. Se chama paciência. Se você não tiver paciência na tua vida, não for cimentado no sofrimento da paciência, que se chama paciência, que significa conformidade com a vontade de Deus, você não alcança grau nenhum de virtude. Você não consegue entrar em morada nenhuma. Você não consegue subir a montanha. Você não consegue subir a santa escada. Você não consegue sair da noite escura. Você não progride espiritualmente. Aonde a gente vê a falta de impaciência? Por exemplo, uma Eva, por não ter paciência, por não se conformar com a vontade de Deus, vai lá, come a maçã, o fruto proibido, e cai. Por ela não ter paciência, meditar no mal que ia ser ela desobedecer a vontade de Deus, olha que desgraceira que virou para nós, para a raça humana. A mesma coisa Adão, por não ter paciência, não refletir, não colocar o joelho no chão, como São João Crisóstomo diz, não rezou, não teve paciência, por isso que caiu. A gente olha a impaciência de Saul, não teve paciência em se conformar com a vontade de Deus de tirar ele do trono para estabelecer Davi no lugar dele. Por não ter tido paciência e aguentar o sofrimento, olha o que aconteceu com Saul. Emendando, quando a gente olha para um Davi da vida, quem foi Davi, meu irmão? Quem foi Davi? Davi era o predileto de Deus, por não ter paciência, por não aguentar as próprias entranhas dele. O que acontece com Davi? Ele se aproxima da mulher do próximo, comete adultério e cai. E aí isso traz uma desgraça por toda a geração dele, que pega a partir dos seus filhos por aí em diante. A gente olha essa impaciência, até mesmo em Sansão, por não ter paciência e aguardar os mistérios de Deus, ele vai atrás de qualquer mulher. O que ele arruma para a vida dele? Ele arruma uma mulher chamada Dalila, que acaba cortando seus cabelos. E ele, por não ter paciência e aguentar ali o sofrimento, ele cai com Dalila. Caindo com Dalila, ele leva tudo à ruína na vida dele.
A gente olha essa impaciência que não se conforma com a vontade de Deus, não aguenta o sofrimento na própria pessoa de Balaão, que quer passar com o jumento ali naquela brecha, e o jumento trava e ele não tem paciência, começa a bater no jumento. O que acontece na vida de Balaão? Balaão daqui uns dias vai morrer, meu irmão, minha irmã, por não se conformar com a vontade de Deus, por não ter paciência. A gente olha a impaciência na própria vida de Judas Iscariote. Ele queria um Jesus guerreiro, ele queria um rei que viria reinar para que ele pudesse ter status na vida dele. Por não ter paciência e aguentar o sofrimento com Cristo, o que ele faz? Coloca a perder a própria alma e vende a Cristo. E é aí que eu entendo Jesus Cristo falando em Lucas 21, versículo 19. Que é pela nossa constância, pela nossa paciência que nós vamos ser salvos. Jesus Cristo vai dizer lá. Quando a gente olha em Eclesiástico capítulo 5, é a palavra para todo soldado de Cristo. Quando você entra para o reino de Deus, prepara a tua alma para o sofrimento, para a tribulação. Tenha paciência para aguentar firme, o livro do Eclesiástico vai dizer. E por que a gente vê comunidade desmanchando hoje, gente abandonando a igreja, pessoas caindo, entrando na miséria espiritual? Porque não consegue ter paciência. Não consegue ter paciência. Nós estamos entrando no tempo que fala lá, se eu não me engano, eu não lembro se é Apocalipse 12, não é. É Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que é a época de apelar para a paciência dos santos, porque é a paciência dos santos que vai trazer a vitória. Nós estamos chegando nesse tempo. É aí que a gente entende um São Francisco de Assis que caminhou 5 anos como um mendigo, sem ninguém do lado dele, em uma paciência profunda, para depois Deus suscitar a ordem dos frades menores. É aí que a gente olha para São Domingos de Gusmão, que sofreu medonhamente, sem ninguém do lado dele, apenas um bispo caminhando do lado dele. Depois o bispo morre, ele fica sozinho, sem saber o que fazer, mas com uma paciência profunda, até Deus levantar a ordem dos pregadores, na qual eu amo do fundo do meu coração. É aí que nós olhamos da paciência de São Vicente de Paulo, que tanto sofreu para poder forjar a obra dele dentro da igreja. É aí que nós olhamos para a paciência que São João da Cruz teve, que depois de 30 anos morando no mesmo local onde um frade perseguia ele, aquele homem sofria dia e noite na mão daquele homem. São João da Cruz teve erisipela. Ele entrou num sofrimento medonho, de uma dor medonha na perna. Eu sei do que eu tô falando, meu irmão, porque meu pai sofreu de erisipela. A erisipela comeu a perna do meu finado pai ao ponto dele perder a perna. É um sofrimento medonho. E o frade que perseguia São João da Cruz fazia questão de dizer que aquilo era como se fosse algo de um maricas, que ele não aguentava dor nenhuma, que ele estava fingindo. E quando conseguiram um lugar melhor para São João da Cruz morar, para ele sair daquela perseguição, sabe qual que foi a resposta dele? Não, eu quero terminar a minha vida aqui sofrendo no mistério da paciência. No mistério da paciência. No mistério da paciência. É aí que a gente entende também a paciência que Santa Teresa de Ávila teve para reformar o Carmelo. Não convém nem contar aqui o sofrimento que essa mulher passou, de perseguição, da constância de paciência que ela teve que ter para adquirir o reino de Deus. E aí eu embaso essa formação, para mim em primeiro lugar, em cima da frase de Santa Jacinta Marto, que lá no hospital, com um buraco de uma mão fechada ali na costela, sem 2 costelas na lateral dela, aquela criança, uma criança, abre a boca e fala para a enfermeira que cuidava dela: madrinha, é a paciência que conduz ao céu. Olha que frase, que místico isso. E é aí que a gente entende que hoje um casamento não dura 3 anos. Por quê? Porque não tem paciência. Não ouviu Deus, não soube esperar Deus, o casamento dura 3 anos no máximo.
É aí que a gente vê as pessoas que abrem comunidade, a comunidade não dura muito tempo. A comunidade vive estourando, vive rebentando. Por quê? Porque não teve paciência para aguardar a vontade de Deus de enviar determinada pessoa para caminhar do lado dela. É aí que a gente vai vendo que as pessoas, até mesmo nos negócios material delas, os negócios não vai para frente. A pessoa abre uma sorveteria, abre qualquer coisa aí para trabalhar, e aquele trabalho não dura 6 meses porque não teve paciência, não esperou, não se conformou com a vontade de Deus. A impaciência hoje é tanto que até pra gente escrever, eu me coloco em primeiro lugar, a gente abrevia as letras. A gente não consegue nem mais escrever, não consegue gravar um número de celular na cabeça, porque não tem mais paciência. E quando a gente olha no campo espiritual, a pessoa também não tem paciência para rezar, ela reza com pressa. Eu não consigo, desculpa, eu não consigo mais rezar 1000 Ave Maria com determinadas pessoas, eu pulo fora. Sabe por quê? Porque as pessoas rezam 1000 Ave Maria disparado e elas ainda têm a coragem de dizer assim, não, é que como é muita Ave Maria, a gente não pode rezar devagar, senão a gente fica aqui o dia inteiro. A resposta delas é essa. Eu prefiro rezar um rosário do que rezar 1000 Ave Maria apressado. Quando eu rezava 1000 Ave Maria com os irmãos, foi 7 anos rezando desse jeito. Era 4 horas batida para rezar 1000 Ave Maria. Se eu te falar para você que hoje eu prefiro rezar o meu rosário do que 1000 Ave Maria, eu prefiro, porque eu rezo pausadamente, igual São Luís de Montfort explica. Ou eu tenho paciência e rezo 1000 Ave Maria devagar e que gaste 6 horas e não é gastado, é na presença de Deus, e aí eu lanço uma bomba no inferno e destruo o inferno inteiro. Ou eu não rezo, não dá para rezar nas coxas. Santo Agostinho fala isso. Quem reza com pressa, ele prefere ouvir um cachorro latindo do que uma pessoa que reza com pressa. A pessoa não tem paciência nem para rezar. Ela vai fazer mortificação, o jejum dela oprime ela não consegue jejuar, não tem paciência para aguentar. Não tem paciência para aguentar um silício. Não consegue fazer abstinência, não consegue mortificar a carne, porque não tem paciência. Quem tem paciência em tudo estará sempre em conformidade com a vontade de Deus e não com sua própria vontade, meu irmão. A pergunta para você nessa comunidade é essa: como anda a tua paciência? A pergunta para mim hoje, nessa última palestra aqui com vocês: seus filhos estão cansados aqui, os meus também. Minha mulher ali tá com cara de maracujá azedo. Tá todo mundo demolido aqui. Mas como tá sendo a nossa paciência? Quem tem a alma resignada, paciente, forjada, entra na forja de Deus rapidamente, tá apto. Tá apto. A gente vê isso nos 3 pastorinhos. Foi preso, foi ameaçado pela maçonaria de ser jogado em caldeirão de água fervente, de óleo fervente, igual São João Apóstolo. Aquelas crianças falaram, pode jogar, não tem problema não. Elas tiveram uma paciência profunda. Por isso eles alcançaram em pouco tempo, sem estudo, sem formação, sem livro, sem vídeo no YouTube, sem nada. Em pouco tempo eles alcançaram um grau de santidade tremendo, porque foram forjados na paciência. É aí que eu entendo São Paulo falando em Romanos, capítulo 5, versículo 2 ou 3. São Paulo ele vai dizer claramente: a tribulação produz a paciência, paciência prova a fidelidade, e esta produz a esperança. Olha a virtude divina aí, olha o mistério entrando na alma da pessoa. Vou repetir: a tribulação produz a paciência prova a tua fidelidade a Deus. Você é santo e ponto final. Então você tem que ter paciência. E ela vai produzir a esperança no teu coração que ninguém pode roubar. É aí que eu entendo ele dizendo em Romanos 12:12. Sede alegres na esperança e paciente na tribulação. Porque é a frase que eu usei lá. Os violentos que entram dentro do reino de Deus. Se você não for violento, meu irmão, você não entra. Se você não passar por numerosas tribulações, aquilo que falou em Atos 14:22, você não entra no céu. Olha o que São Paulo vai falar em Filipenses 3, versículo, se eu não me engano, é 10 ou 11.
Pela participação no sofrimento dele, a gente se torna semelhante a ele. O que é o santo que passou na terra? O que é um São Domingos? O que foi um São Francisco? O que foi uma Santa Gema Galgani? O que foi um São Francisco de Assis com os estigmas na mão, no corpo? Foi um outro Cristo na terra. Por isso que São Paulo fala em Filipenses 3,11. Pela participação no sofrimento dele, a gente se torna semelhante a ele. E o que é o sofrimento? O que eu entro no sofrimento? É a paciência que você tem que ter. E é aí que eu entendo Romano 8,35. O que nos separa do amor de Cristo? São Paulo fala lá. A tribulação vai te separar do amor de Cristo? Eu tenho paciência, eu aguento a tribulação. A angústia, São Paulo fala. Eu tenho paciência, eu vivo angustiado porque eu tenho paciência para aguentar a angústia. A perseguição, eu tenho paciência, o nego me persegue. Eu já fui acusado na igreja de roubo, eu já fui acusado na igreja de pregar para ganhar leite, eu já fui acusado na igreja de querer me aparecer a todo momento. Pode me perseguir do todo lado, eu tô com paciência, meu irmão. Tô com paciência. São Paulo continua, o que vai me separar do amor de Cristo? Fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores. São Paulo vai dizer, porque se conformou com a vontade de Deus, tem uma paciência profunda. E é aí que ele fala em 2 Coríntios 7,10, nós somos julgados tristes, nós que estamos sempre contentes. Indigente e enriquecendo a muito. Sem posse, nós que possuímos tudo, São Paulo vai dizer. Olha que tremendo. E aí ele continua dizendo em Filipenses 4,10. Eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu sei viver na penúria e sei viver também na abundância. Eu sei ter fartura e passar fome. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque São Paulo se conformou com a vontade de Deus. Tanto é que eu não lembro qual a carta dele agora, que ele fala que ele rogou a Deus para tirar o espinho da carne. E Deus falou para ele claramente. É nas tuas misérias que eu vou te fortificar, você, filho. Então São Paulo se conformou com a vontade de Deus. São Paulo teve paciência profunda e é por isso que ele é o que ele é hoje na igreja. A paciência, meu irmão, é a conformidade com a vontade de Deus, é a santidade plena. Isso foi o introito, isso foi o exórdio, isso foi a introdução. Agora que nós vamos começar a dizer o mistério, esse mistério que eu repito para você aqui novamente. É eu em primeiro lugar, porque eu tenho paciência com perseguição, já passei fome, já passei dificuldade na minha caminhada, eu já passei de tudo, meu irmão. Se eu for ficar dando testemunho pra você aqui, nós fica aqui até de madrugada. Só que às vezes com coisas pequenas, como eu falei pra você no início, com a minha esposa, com os filhos, eu não tô tendo paciência. Eu já me estresso rapidamente. A têmpera tá destemperado. E é essa via aqui que eu quero mostrar pra mim e pra você agora que nós temos que traçar. Existe 3 graus de conformidade com a vontade de Deus. 3 graus de paciência que você precisa ter. Primeiro é a paciência de boca. É aí que eu entendo Mateus 14,8. Esse povo honra eu com o lábio, o coração está longe de mim. Porque qualquer vento desestabiliza o C, qualquer vento desestabiliza o Euclides, qualquer vento joga o Euclides por terra. É paciência forjada ou é uma paciência de boca? Aí que está o mistério. Segundo grau de paciência, que é a paciência inquebrantável. Ninguém desestabiliza você. Bate o vento que bater, você balança, mas não cai. É aquela brincadeira que os outros falam. O vaso roda, mas não quebra, meu irmão. E existe o terceiro e último grau de forja, de conformidade com a vontade de Deus que eu discerni, que é a paciência heróica. Aonde a gente vê o primeiro grau? A gente vê em Mateus. Lá no Horto das Oliveiras, se eu não me engano, no capítulo 27, onde Jesus Cristo olha para eles e fala: vocês não conseguiram vigiar 1 hora sequer comigo? Por quê? Porque Cristo olha aqueles homens de tanta impaciência, eles dormem, eles não dão conta de ficar em pé. Eles berram no meio do caminho. E aí Cristo, em oração, ele fala: afasta de mim esse cálice, Pai.
E olha aqui o mistério da paciência e da conformidade com a vontade de Deus. Contudo, não seja feito como eu quero, mas conforme a tua vontade. Jesus Cristo entra em conformidade com a vontade do Pai. Por fragilidade? Não, por exemplo, Santo Agostinho vai dizer. Para dar exemplo para mim e para você. E aí eu entro no mistério de São Leonardo de Porto Maurício, que vai dizer que a mesma espada que partiu o cordeiro ali na ceia, São Pedro trazia ela na bainha. Essa mesma espada que outrora partia o cordeiro para os mistérios divinos, agora corta a orelha do soldado Malco. E aí São Pedro vai dizer: outrora ele luta por Cristo, corta a orelha dos soldados São Pedro. E agora ele vai negar Jesus Cristo 3 vezes? Que loucura é essa? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Outrora ele fala que vai morrer por Jesus Cristo ao ponto dele ir lá e cortar a orelha do soldado. E olha, eu não sei se você já ouviu falar isso aqui na comunidade. A espadada que ele deu não foi para cortar a orelha. Ele não estava tão preciso assim. Não é soldado hábil para cortar só um pedaço de orelha. Ele queria rachar a cabeça do cara no meio, meu irmão. Ele queria arrancar o elmo, cortar o elmo do soldado romano com a espada. Mas ele errou. Ele errou e acertou a orelha. E como que você me explica isso? O cara tá lutando por Cristo e daqui a pouco ele vai negar 3 vezes. São Tomás Moro, ele vai dizer que enquanto Pedro fazia sua própria vontade, ele estava disposto até morrer por Cristo. Tanto é que ele corta a orelha do soldado, ele vai para cima. E faço uma aspa aqui para você. Entenda que tinha uma legião romana que foi buscar Cristo no horto. Uns dizem que a legião romana era composta por 300 soldados, outros por 400 e outros falam que é 600 soldados. É gente que não acaba mais que entrou ali no Horto das Oliveiras para pegar Cristo. Então São Pedro também tinha consciência de que ele ia rachar a cabeça de um e ele ia morrer ali. Ele estava ali para dar a vida realmente. Só que Santo Tomás Moro vai dizer claramente para mim e para você que enquanto ele queria fazer a própria vontade, ele era capaz até de lutar por Cristo, matar um por Cristo. Porém, quando Cristo pega na mão dele, desce a espada e fala: quem usa da espada pela espada vai morrer, baixa essa espada, Cristo estava querendo dizer para ele o que? Se conforma com a vontade de Deus, filho. Que enquanto você dormia, eu falava pro meu pai: afastar de mim o cálice, contudo era para ser feita a vontade dele e não a minha. Abaixa a tua espada, filho. Se conforma com a vontade do meu pai. Aguenta o sofrimento, tenha paciência, sobe comigo o Calvário. Olha que loucura. Quando Cristo apresenta esse mistério para ele, o que acontece com São Pedro? Ele não teve paciência, ele não se conformou com a vontade de Deus ali. E aí ele nega Jesus Cristo 3 vezes, meu irmão. 3 vezes ele nega Jesus Cristo. E é esse o primeiro grau de paciência. Paciência de boca. Você não está apto para se conformar com a vontade de Deus. Você fala que você se conforma, você está apto ali, mas você vê um padre falando alguma borracha na missa, você abandona a igreja. Você vai para outra paróquia, você não dá conta de ficar ali. Se tem um retardado lá com um violão na mão fazendo barulho, cantando umas músicas de herege dentro da missa, você não se conforma com a vontade de Deus, você não quer sofrer com ele. Você vai procurar outra paróquia, rapidão você corre para outro lugar. Não que eu preciso viver uma vida de piedade. Não, mas escuta, Cristo está ali no sacrário, ele está sofrendo, ele está prisioneiro ali. Ele está agonizando, suando sangue, igual no Horto das Oliveiras. Você abandona ele? Você não dá conta de sofrer? Você não dá conta de ficar de joelho ali na missa e aguentar firme, com paciência, aquele monte de herege ali dentro? Você não dá conta, você espana rapidamente? Fala pra mim. Tá vendo como eu e você é pego rapidamente?
Você não consegue, com o teu bom exemplo, inverter aquele violão de herege que está ali na missa? Você não consegue, com o teu bom exemplo, afastar da fileira de banco que você começou a sentar todo domingo na missa, as pessoas mal vestidas ao ponto de só sentar velho ali do teu lado? Eu vivo esse mistério, meu irmão. Na missa que eu vou de domingo, na fileira de banco nossa, só senta velho. Agora começou a sentar, desculpa eu falar aqui pra você, começou a sentar uma bunduda com calça agarrada lá. Eu tenho certeza que logo logo ela não senta mais na fileira de banco ali, porque o bom exemplo meu, dos meus filhos, da minha esposa, repele, meu irmão. É necessário ter paciência, aguentar firme. É aí que eu entendo São Jerônimo dizendo, pega ela aqui e leva ela de perto de mim aqui. É aí que eu entendo São Jerônimo dizendo que é fácil começar, o problema é terminar a caminhada. É aí que eu entendo um Santo Anselmo dizendo também que muitos alcançam a fé, mas poucos alcançam o reino celestial. Sabe por quê? Porque não tem paciência para aguentar. Se alguém pega no teu pé, você espana, você sai da igreja. Se algum padre te persegue, você blefa no meio do caminho, meu irmão. Você berra no meio do caminho. Se chega uma doença pra você, você espana. Se falta emprego pra você, você vai pedir oração pros outros porque tá te faltando emprego. Se entra uma dívida pra você, você entra em depressão. Qualquer sofrimento que bate na tua porta, você não dá conta. Jesus Cristo convida eu e você nesse dia de hoje a ter uma paciência profunda. E quando você consegue entrar nesse eixo, se adentra sem mesmo precisar saber nas moradas que Santa Teresa de Ávila diz. Você cresce em santidade rapidamente. É o que aconteceu com São Vicente de Paulo. Quando um homem acusou ele de um erro, não lembro qual foi agora, e estava no meio das pessoas, ele confirmou aquele erro. Ele falou, realmente eu errei. E ele não tinha errado. Mas ele falou que errou. Sabe o que aconteceu? Aquela conformidade com a vontade de Deus, de padecer tribulação e vergonha no meio dos outros, fez o cara que acusava ele falsamente a se redimir e pedir perdão para São Vicente de Paulo. Isso consiste no segundo grau de paciência e de conformidade. O segundo grau de conformidade, que é a conformidade inquebrantável. E é aí que eu entro nessa mística, meu irmão, que eu tirei da madrugada. Marcos capítulo 14, versículo 65. Cuspiam-lhe Jesus Cristo e tampavam-lhe o rosto. Batiam, davam bofetada na cara de Cristo e diziam para ele, adivinha quem te bateu? Eu estou meditando nessa passagem faz muito tempo, meu irmão. Existe uma diferença entre um cuspe e um soco e uma bufetada. Um murro, quando alguém te dá um murro na tua cara, já é uma agressão, é uma briga. Então você tomar um murro na cara não é vergonhoso, porque você está numa briga. Você está numa briga. Mas quando você toma uma bofetada, muda o grau de sentido de humilhação. Se você apanha de murro com alguém, você apanhou, você estava numa briga. Mas quando você toma, por exemplo, um tapa na cara, é vergonhoso. Um pai de família tomar um murro na cara não é tão vergonhoso quanto ele tomar uma bofetada. Porque um tapa é algo de deboche. Um tapa na cara de alguém é irrisão, é tirar o sarro da cara de alguém. E pior do que isso, pior do que um murro, do que uma bofetada, do que uma espadada, do que uma furada de garfo, uma furada de espeto, uma queimada, um balde de merda na cara de alguém, pior do que isso é uma cuspida na cara. Por isso que o japonês, eu não sei se é assim até hoje lá, o japonês, você pode bater na cara dele, brigar com ele, mas se você dá uma cuspida na cara de um japonês, é uma desonra medonha para eles. Tanto é que quando São Francisco Xavier foi pregar para o japonês, que eles cuspiam na cara de São Francisco Xavier, ele ficava inquebrantável, a paciência dele era. Ele convertia os japoneses não com a palavra, mas com os atos dele, porque o japonês chegou nele e falou, olha, eu nem prestei atenção nas tuas palavras, mas eu
fixei os meus olhos no teu semblante, porque se eu tomasse uma cuspida na cara, eu preferia ser morta espadada do que passar por uma vergonha dessa. Se você passa por uma vergonha dessa, não responde nada a ninguém que tá te jogando cuspe na cara. E prossegue firmemente. Eu me converto à tua religião, porque ela deve ser verdadeira mesmo. Jesus Cristo tomou cuspida na cara. Mas não é nem isso que eu quero dizer. Maria de Agreda, quando ela escreve a mística Cidade de Deus, não sei se vocês já leram esse livro. É tremendo esses volumes, é um monte de volume, eu estou terminando de ler agora. Ela vai dizer nessa parte, contando a história de Jesus, de Nossa Senhora, que quando ele teve um mistério deles ter tampado o rosto de Cristo ali com um saco. Sabe por quê que tamparam? Ela vai dizer na mística Cidade de Deus que tamparam a face de Cristo porque o rosto de Cristo resplandecia de júbilo. Então, enquanto eles bufetavam Nosso Senhor, davam murro na cara dele, ultrajavam a sagrada face com cuspida, Jesus Cristo mostrava uma paciência inquebrantável, uma conformidade plena com a vontade do Pai. Então o rosto de Nosso Senhor, embora tivesse todo marcado de roxo, tudo inchado de murro, os beiços cortados, a barba arrancada, segundo Santa Brígida, um sofrimento medonho, que era para estar desfigurado, apresentava um semblante tremendo. E aquilo envergonhou aqueles soldados de uma tal maneira que, para eles não se deparar e ficar envergonhado com aquela situação, eles tamparam a face de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que está a paciência inquebrantável. E aí, Madre de Jesus Agreda, ela diz que eles atribuíam aquilo ali, possuídos pelo demônio, eles atribuíam aquele semblante de Cristo à arte mágica, à feitiçaria, dizendo que ele era feiticeiro, que não era possível manter a serenidade na face daquele jeito. Por isso que eles tamparam o rosto de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles ficaram envergonhados de estar ali tirando sarro, zoando com a cara de Nosso Senhor, e ele manter aquele semblante, meu irmão, reluzente. Você consegue imaginar? Tanto foi o ódio que o demônio suscitou neles, que depois eles flagelam Jesus Cristo até os ossos e coroam Nosso Senhor com uma coroa de espinho. É aqui que está a perfeição, meu irmão. A conformidade plena, a paciência inquebrantável. É aí que nós entendemos o reino de Deus, ele é arrebatado à força. E é os violentos que entra dentro dele. Numa época de mídia social, que você vai pregar, você bate foto tua de selfie. Numa época que você faz questão de dizer que está fazendo quarentena, que você faz tal jejum, reza tantos rosários por dia. Numa época de homens assim, é aí que a gente entende Jesus Cristo falando em Mateus 6,16. Quando você jejua, não tem um semblante triste. Perfuma, demonstra que você não está jejuando. Seja um homem do bom combate. A paciência inquebrantável, se você está empregado ou desempregado, você está sempre do mesmo jeito. Falta recurso na tua casa, você está sustentando o bom combate. A doença chega, você se conforma com a vontade de Deus. O sofrimento aparece, você está ali firme. A perca familiar de um ente querido, você vai chorar, mas você coloca a tua confiança em Deus. A morte chegou, você está se conformando com a vontade de Deus. Quando você olha na área espiritual, a secura vem, a noite fria chega, a noite escura chega, a frieza espiritual bate, na comunhão você não sente nada, nas tuas orações você não tá vendo progresso, no Santo Rosário você tá ali vendo que não tá adiantando nada, a tua adoração você não consegue sentir nada na adoração, você se confessa e dá a impressão que você não se confessou. Você está conformado com a vontade de Deus. Você tem uma paciência inquebrantável. Você quer aquilo que Deus quer para você e não aquilo que você quer. Aí que eu entendo uma Madre Teresa de Calcutá dizendo que faz 50 anos que eu comungo o corpo de Cristo e eu nunca senti nada. Eu tenho uma raiva. Olha,
Desculpa eu falar isso, que alguns de vocês falaram aqui pra mim na comunidade que Jesus falou no teu coração. Não duvido não, isso pode acontecer com você, mas guarda isso pra você, meu irmão. Guarda isso pro seu. Eu tenho uma raiva de chegar no lugar, as pessoas ficar me falando que ai, Cristo falou isso pra mim. Ai, Jesus apareceu pra mim. Nossa Senhora me deu uma revelação. Ô, meu irmão, guarda isso pra você, rapaz. Você virou um São João da Cruz, agora você tá na sétima morada. Você acha que eu tô preocupado? Eu nunca chego num lugar, as pessoas falam pra mim que tá labutando, tá na frieza, tá na dificuldade, tá sustentando o bom combate. Aonde eu chego é só gente querendo se aparecer. Que porcaria que é essa? Dá pra entender isso? Mas aí a tribulação vem e você não aguenta. Foi Jesus que apareceu pro seu ou foi o capeta? Quando você sustenta o bom combate com uma paciência inquebrantável, você se conforma com a vontade de Deus. Ainda que você tá com o olho vendado, como Cristo ficou, tomando bufetada, guspe, pisada no peito, chute no testículo, tudo! Você está unido a Deus misticamente. Você aguenta firme, meu irmão. É uma paciência inquebrantável. Ao ponto de você chegar no ponto de Lucas 9:12, 62, que vai dizer: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você nunca coloca a mão no arado e olha para trás. Você está olhando para frente e para cima, para frente e para cima. Ainda que você sofra flagelação das pessoas, carrega a cruz no meio do caminho, você está unido a Deus. Ninguém pode separar você. E é aí que eu começo a entender a quinta morada. Quem chega na quinta morada, jejum para ela não é mais nada, não significa mais nada. Usar silício para ela não significa mais nada. Fazer penitência para ela isso é rotineiro, isso já se torna normal, se torna irrisório. Ela pede sofrimento. E é aí que eu entendo o padre ano inteiro da ordem dos pregadores, que ele vai dizer que a pessoa nesse grau ela se torna participante da onipotência divina. A oração dela se torna onipotente, ela alcança de Deus o que ela deseja. O que ela pede, Deus concede para ela. Não porque ela é boa, porque ela se conforma com a vontade de Deus. O que Deus enviar para ela está bem enviado. O que Deus fazer na vida dela, deixar acontecer, o capeta minar os ossos dela, ela tá conformada com a vontade de Deus, ela quer o que Deus quer para ela. A oração, o padre inteiro vai dizer, a oração dessa pessoa, ela se torna onipotente, faz parte da onipotência de Deus. O que ela pede, Deus dá. Ela nem tá pedindo, ela tá dormindo, Deus tá dando para ela. E aí ele continua dizendo: se deseja esse caminho, é o caminho da humilhação, de sofrer com paciência tudo. E é aí que você entra no último e terceiro grau da paciência, que é a paciência heróica. São Pedro foi uma paciência ali da boca para fora. A hora que Cristo chama ele para sofrer humilhação, para se conformar com a vontade de Deus, para ter uma paciência profunda, ele pula fora. Mas eu olho um São João que vai até os pés da cruz. Por quê? Porque ele encostou a cara dele no Sagrado Coração de Jesus ali na Santa Ceia e ele ouviu bater o coração de Cristo ali. Coloca o coração, teu ouvido no coração da tua esposa aí, do teu filho. Você vai ouvir o coração pulsar se você ficar em silêncio. São João fez isso na Santa Ceia. Santo Afonso de Ligório vai dizer que São João só foi capaz de escrever o evangelho dele. É por isso que ele é a águia. Dos 4 evangelistas, ele é a águia. Ele é aquele que está por cima. Ele voa. Ele tem a visão dele no céu. Ele enxerga longe. Santo Afonso de Ligório ele vai dizer: ele só escreveu o evangelho, só deu conta de escrever as cartas, só deu conta de escrever principalmente o Apocalipse, porque ele encostou a cabeça dele no coração de Cristo e ele ouviu. Ele se conformou com a vontade de Deus. Olha que mistério, cara. Isso é um mistério profundo demais.
E por ele ter se conformado com a vontade de Deus, ele foi até os pés da cruz. Por ele ter se conformado com a vontade de Deus, ele foi o único que não foi martirizado. Por ele se conformar com a vontade de Deus e ter paciência, ele foi jogado num caldeirão de óleo e nem assim ele foi morto. E é essa paciência que talvez você alcance ela rapidamente, igual um São Francisco Marto, como bom ladrão. Rapidamente São Francisco Marto sobe num alto grau de santidade. Santa Jacinta Marto, a mesma coisa. E nós olhamos o bom ladrão, que não tinha virtude nenhuma, não tinha nada. Era um ladrão, um criminoso, um desgraçado. Sentenciado à morte mais cruel, que era de cruz. Mas em pouquíssimo tempo ele adentra as moradas. Como nós vemos isso? Nós vemos isso entre ele e o mau ladrão. A porta larga e a porta estreita. O bom ladrão, ele se conforma com a vontade de Deus e sofre com paciência. E ele fala isso pro mau ladrão, que eles têm que aguentar o suplício que foi imposto a eles, porque eles merecem. E por ele falar isso e olhar para Cristo e mandar lembrar dele com misericórdia, se conformar com a morte dele, que Jesus fala: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, filho. Olha o que a paciência daquele homem criminoso levou ele ao céu. A gente olha isso para Maria Madalena. Olha quem foi Maria Madalena. Ela se conformou com a vontade de Deus, ficou aos pés da cruz. A tradição vai dizer que não existiu uma alma, é claro, depois de Nossa Senhora e Nosso Senhor, uma alma mais orante que Santa Maria Madalena. Ela ficou unida a Cristo na cruz ali. Nem vou citar Nossa Senhora, conformidade plena e a paciência profunda. E o que essa paciência, esse terceiro grau de paciência leva? A paciência heróica. O que é a paciência heróica? A morte. Você não é mais desse mundo. Você não é mais desse mundo. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que a purgação e o apagamento dos teus pecados, e um ato que, se eu não me engano, até São Pio X concedeu uma indulgência plenária para aquele que se resignar profundamente com o mistério da morte, estando doente, falar: eu aceito a morte, Senhor. Eu aceito a morte por amor a vós e pelos meus pecados, eu mereço ela. Você ganha indulgência plenária, tem até uma oração específica para isso. É a paciência heróica de morte. É aquilo que Cristo fala na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tua mão entrega o meu espírito. Paciência profunda, conformidade com a vontade de Deus. E é aí que eu termino dizendo para você aquilo que São Pedro fala em 1 Pedro 2,19. É coisa agradável a Deus sofrer a contrariedade e padecer por ele. É coisa agradável a Deus você ter paciência e se conformar com ele. Quer ser santo, meu irmão, aqui na comunidade? Se conforma com a vontade de Deus. A gente não consegue nem se conformar com o tempo. Tá sol, você reclama. Tá chuva, você reclama. Se o irmão chega atrasado, você reclama. Tudo você reclama. Se conforma com a vontade de Deus. E isso que eu tô falando para você, eu repito pela 4ª vez. É em primeiro lugar para mim. Versículo 21, São Pedro continua dizendo: Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que eu e você siga os passos dele. Olha que mistério, cara. Se conformou com a vontade do Pai, uma paciência profunda. E aí Tiago fala na carta dele, capítulo 5, versículo 8. Tende paciência e fortalecei o vosso coração. Se conforma com a vontade de Deus, meu irmão. Se não tá dando pra você ler, se eu quiser ler, eu tenho que acordar 3 horas da manhã, porque depois não dá para ler mais no dia, não. Se conforma com a vontade de Deus. De paciência, fortalece teu coração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Alegrai por ser participante do sofrimento de Cristo, para que possas alegrar e exultar no dia que for manifestada a sua glória. Se alegra, meu irmão, sustenta o bom combate, tenha paciência. Quer entrar em morada, quer esquadrinhar a morada, quer saber o que é a noite escura, o que é a subida do Monte Carmelo? Quer saber o mistério da cruz, quer entender a cruz, quer se unir a Nossa Senhora? Tem de paciência, sustenta, se conforma com a vontade de Deus. Tá todo mundo moído aqui. E para acabar de moer, eu quero ler essa passagem. Essa eu vou ter que ler, que eu não lembro de memória. 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 5. Presta atenção que eu não vou nem esquadrinhar isso aqui. Vamos só ler essa parada aqui. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Por estes motivos, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude. Une a vossa fé à virtude. A virtude à ciência. A ciência, a temperança. A temperança, presta atenção nisso, a temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o amor fraterno. E ao amor fraterno, a caridade. A caridade que São Paulo vai dizer que é tudo na vida do cristão. A paciência vai levar você à caridade. Se estas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver estas coisas é míope, cego. Esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Olha aí o que São Pedro fala. Vocês nunca vão tropeçar jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O demônio vem tentar você com a impureza, com a masturbação, com a fornicação, com o adultério. Se você tiver paciência, você consegue triunfar, meu irmão. O demônio vem tentar você com distração na oração. Se você tiver paciência, ficar firme, você vai triunfar, meu irmão. O Satanás vem colocar a pessoa errada no teu caminho, dentro da missa, na igreja. Se você tiver paciência, você vai triunfar. Sabe o que isso significa? Você não peca, meu irmão. Você começa a não pecar mais, nem venialmente. Você entra em morada rapidamente. O segredo está aí. Só não obtém isso quem não quer. É fácil? Não é fácil, não. É um exercício? É um exercício muito louco. Todos os santos foram experimentados no mistério da paciência, isso é, na conformidade com a vontade de Deus. Se eu e você buscar ela, nós vamos obter. Se eu e você obter ela, ninguém pode tirar a nossa alegria do coração. Amém? Então vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, vamos rezar uma Ave Maria, vamos entregar aqui a fundação da comunidade, os irmãos, os membros, seja de aliança ou de vida, a Nossa Senhora, para que ela possa nos modelar. Ela que é o espelho de paciência. Ela que é o espelho da tribulação e da forja. Vamos rezar todos juntos.